Legalização do aborto, legalização da maconha. Existe hoje uma tendência mundial na legalização de aborto, maconha, uso de maconha e tantas outras questões do que eu chamo agenda escatológica sendo implantada no mundo. Mas como a igreja pode ser efetiva em combater essa agenda escatológica que está sendo implantada no mundo? Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Queria pedir antes da gente continuar para você aí curtir, compartilhar, se inscrever no canal, sabe? Para que a gente possa aumentar o engajamento. Se você acha que esse tema é pertinente, que o assunto que a gente vai falar aqui é relevante, curta, compartilhe, comente e me ajude a levar um pouquinho da palavra de Deus. Nos últimos anos e principalmente aí nesses últimos 3, 4 anos, existe um movimento muito grande, não é, para regularização de temas como aborto, uso de maconha e drogas e afins, e, enfim. Temas que vão totalmente contra a palavra e, mais do que isso, a vontade de Deus para o ser humano. Não é? Atos que nos fazem afastar da vontade de Deus, do relacionamento com Deus. Não é? E eu vejo a igreja muito forte combatendo isso, mas como? Buscando, através do governo humano, não é? Buscando combate mesmo, batendo de frente, indo contra, brigando em redes sociais, fazendo um combate corpo a corpo aí para defender pautas consideradas importantes para o cristianismo, não é? Mas qual seria o bom combate? Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala para Timóteo o seguinte, olha só, ele estava vendo que ele já estava para ser promovido aos céus, não é? Que o tempo dele estava acabando, mas ele fala, olha só, eu combati o bom combate. Qual é esse bom combate que nos leva a ser eficazes nessa batalha, não é? É o Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala assim, ó, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, persista, sabe, repreenda, exorte com toda calma, com toda paciência e doutrina. Então, primeiro ponto, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que levar a Cristo, eu tenho que falar do amor de Deus. E eu tenho que ser efetivo, a tempo e fora de tempo, em todo momento, sabe? Eu preciso usar as oportunidades para revelar a Cristo. E ele continua, olha, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Olha só que interessante, dentro da igreja hoje, a gente tem grupo de pessoas, sabe, que criam doutrinas, dogmas. Eu não vou falar doutrina, eu vou falar dogma, porque é uma interpretação pessoal e aleatória da palavra de Deus. Vão buscando textos fora de contextos e vão criando mitos cristãos para si que possam afagar o seu próprio ego. Hoje já existe isso dentro da igreja cristã, sabe? E que as pessoas elas estão ali, né? Seguindo, felizes, porque afaga o ego dela, não é? Revela para ela o Deus pessoal dela. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre o que você tiver que sofrer, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério, cumpre o teu propósito. Qual que é a obra do evangelista? A obra do evangelista é evangelizar, a obra do evangelista é levar a palavra, é levar as boas novas, é levar vida, é revelar Cristo pela sua graça. Por que acontecem a maior série de abortos hoje? Hoje eu não estou falando que não tenha violência, mas não necessariamente o número de abortos aumenta por causa da violência, mas mesmo que seja por conta disso, porque os homens são maus, porque não conhecem Cristo, porque se afastaram do amor de Cristo, por isso eles prostituem, por isso eles adulteram, por isso eles são violentos e por isso eles são maus. Por que a gente fica tentando criar paraísos artificiais a partir de prazeres sexuais que depois vão ter desdobramentos complicados, não é? Como uma criança, uma gestação indesejada. Porque nós nos afastamos da graça e do favor de Cristo.
E a gente fica buscando formas de viver para aquilo que nós fomos criados para viver, que é num lugar de prazeres, no paraíso de Deus. Nós vamos criando paraísos artificiais. Saca? Por que que eu preciso queimar um fumo lá para poder ficar relaxado na vibe? Eu tava evangelizando na rua essa semana e aí tinha um cara bolando um baseado e aí eu colei nele ali, fui falar com ele. Quando ele me viu, ele achou que eu fosse pedir lá para dar um 2 no back dele. Só que quando eu entreguei para ele um objeto que eu uso para evangelizar, e ele viu lá uma cruz e um coração que representa João 3,16, e ele viu que eu era crente, e ele tentou enfiar de novo no saquinho ali a Maria Juana dele lá, a maconha dele, e ficou sem saber o que fazer. E eu falei, cara, mano, pode fumar. Ele falou, não, sabe o que é? É que eu tava meio cansadão, meio deprimido e tal. E várias vezes eu ouço, eu só fumo 2, aí eu dou um 2 para relaxar, para descansar. Cara, Cristo é o nosso descanso. Sabe? É muito louco. Tem uma comunidade terapêutica que eu visito há um tempo, e depois de quase um ano que eu estava indo lá e eles começaram a fazer amizade comigo, eles vieram falar para mim que eles achavam que eu queimava um lá antes de ir para a comunidade terapêutica, porque eu era muito louco. E aí depois eles perceberam que eu era muito louco de nascença, talvez, não é? E eu comecei a falar sobre o Espírito Santo, sobre a graça, sobre o favor de Deus, que nos faz realmente viver a plenitude da graça e a alegria e a satisfação plena, independente da situação que a gente esteja vivendo, sabe? Então, Como ser efetivo? Como que a gente pode ser efetivo? Como que a igreja pode realmente combater o bom combate? Brigando, atacando, falando mal, achando que líderes políticos que nem conhecem a graça podem fazer alguma coisa? Não, sendo a resposta. E olha o que diz aqui a palavra de Deus em João, capítulo 12, versículo 32. Vamos ler um pouquinho mais para frente o 30. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora está expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isso significando a morte com que havia de morrer. Sabe? A morte de Cristo, a cruz de Cristo, ela tem que atrair as pessoas a Ele. E quem faz esse vínculo, quem demonstra e apresenta a cruz de Cristo é a igreja. E aí o Espírito Santo, ele pode entrar no coração das pessoas, transformar o coração, reconfigurar o mindset, fazer uma metanoia que transforme as vidas, saca? E aí, então eu não combato o aborto atacando o aborto, mas eu combato o aborto levando Cristo. Eu não combato a discriminação racial atacando, mas levando Cristo. Porque Cristo, ele tem poder para salvar o racista e para empoderar aquele que foi diminuído e ofendido, sabe? Como eu combato as drogas? Levando Cristo. Porque o amor de Cristo, ele nos envolve, ele nos completa de uma forma tão extravagante que nós não precisamos mais de objetos ou subterfúgios para poder acalmar e tornar a nossa vida menos miserável. Porque a graça de Cristo, ela vai nos envolver. Como eu combato a corrupção? Levando Cristo, salvando as vidas, transformando as histórias. A chave do bom combate e a maior arma desse combate é a palavra de Deus. Por isso que Paulo combateu o bom combate, porque ele levou a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quando ele escreveu essa carta a Timóteo, ele estava trancado numa cela que tinha altura menor do que a estatura dele, ele tinha que ficar curvado ali, mas mesmo naquela situação, ele persistiu e ele combateu até que ele pudesse ganhar a coroa da justiça que estava reservada para ele. Combata o bom combate. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sabe? Para acabar com fábulas. A igreja precisa evangelizar, converter o mundo, converter a igreja, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Pense nisso. Eu amo vocês.